Goleada que por si só já traz aquele alto astral, mas é óbvio que, enfim, tem muito a se analisar, lógico, o nível técnico da equipe, também do adversário, enfim, vamos falar um pouco então de Nova Iguaçu 0, Vasco 3 pela Copa do Brasil. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e hoje eu tô aqui para falar um pouco da vitória do Vasco por 3-0 diante do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil, confronto que basicamente decretou não somente o avanço para a próxima fase da competição eliminatória, mas também a volta do alto astral dessa equipe, que terá pela frente um desafio muito grande no final da semana contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Mas fato é que não somente pelo resultado, mas também pelo desempenho, o Vasco mostrou credenciais que não havia mostrado até então na temporada e também há algum tempo, né? A verdade é que desde aquele meio do ano com Rafael Paiva, a gente não viu o Vasco produzindo tanto dentro do campo, e óbvio que isso passa por diversos fatores. Por exemplo, um Coutinho extremamente produtivo, a gente teve também um Paulinho que, cara, só não fez chover dentro do campo. Enfim, o Ryan também conseguindo ser muito eficiente, e claro, uma estreia, cara, melhor do que, assim, do que você poderia imaginar em qualquer roteiro de filme pro Nuno Moreira, que já entrou encaixando taticamente de maneira, assim, completamente, acho que ideal, né, acho que por assim dizer, um ponta que consegue suprir tantas demandas ofensivas do que defensivas que a posição dele vinha exigindo até então, né, que a gente não vinha percebendo com os outros atletas que vinham atuando ali na função, caso do Alex Teixeira, até mesmo do Coutinho, que fez essa função algumas vezes. Então, assim, acho que tudo encaixou muito bem para que o Vasco conseguisse ter um bom resultado em seu favor. E aí, como eu disse, consiga, inclusive, aumentar o astral para chegar nesse final de semana agora contra o Flamengo, pela semifinal do Carioca e tentar um milagre, porque a verdade é que pode parecer uma coisa boba fazer um 2-0 no Flamengo, né? Você que é vascaíno já viu isso acontecer algumas vezes, poucas, né, recentemente, mas viu isso acontecer. Só que, cara, estatisticamente é muito difícil, tá? Porque o Rossi, goleiro do Flamengo, o cara não sofreu gols no Campeonato Carioca desde que ele chegou, pô. É simplesmente essa a estatística. Desde o ano passado, foi quando ele foi contratado, né, vindo do Al Ittihad da Arábia Saudita, ele não sofreu gols no Campeonato Carioca. O Flamengo no Campeonato Carioca tem sobrado muito, já há algum tempo. Sob o comando do Felipe Luiz, não sofre gols desde, acho que outubro, enfim, para ter uma ideia, sabe? Uma invencibilidade absurda que vive sob o comando dele. E se a gente pega números brutos, cara, o ataque deles fez algo ali como 30 gols até agora na temporada. O segundo melhor ataque dentre os times cariocas é o próprio Vasco, que fez algo como 12 ou 13 gols. É uma conta que não bate. Deve ter, na verdade, chega até uns 15 ou 16 com a vitória, mas enfim. E a defesa deles, assim, absurda. Acho que sofreu, acho que 2 ou 3 gols. Na verdade, eu acho que não sofreu gols no Carioca, sofreu gols considerando amistosos, enfim, né? E também as primeiras rodadas do Carioca, em que não era o Felipe Luiz. Se juntar toda essa conta, acho que chega a uns 2 ou 3 gols sofridos, né? E o Vasco seria a segunda melhor defesa, por assim dizer, e sofreu acho que uns 6 ou 7 gols também. Então, assim, o Vasco, estatisticamente, é o time que está mais perto do Flamengo, pelo que fez até aqui na temporada. Mas a gente sabe que futebol jogado, estatística, não costuma entrar em campo. Isso é bom e ruim, porque o Vasco pode sim surpreender, mas eu acho que para além da estatística, cara, é um abismo enorme entre Vasco e Flamengo. Eu não tô querendo diminuir o Vasco como clube, mas como time mesmo. Acho que é aceitar que é uma missão muito difícil. E não por isso a gente tem que desanimar. Eu acho que por ser clássico, pelo Vasco ter muito a provar, e também por essa injeção de confiança que foi essa vitória contra o Nova Iguaçu, dá pra dizer que a esperança fica um pouquinho mais viva pro Vasco conseguir esse 2-0 que, assim, vai ter clima de goleada se conseguir acontecer esse 2-0, porque, assim, é de novo muito difícil acontecer, muito difícil. O Vasco não pode só vencer por 1-0, tem que ser por 2-0, porque precisa de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença para que tire o empate do agregado, porque se fica empatado no agregado, o Flamengo avança pela vantagem da melhor campanha. Então, cara, tem que fazer valer ali de fato toda aquela confiança. O torcedor vai ter que fazer sua parte, vai ter que encher o Maracanã, não tem jeito, né? Não tem o que fazer. E é isso, vai ter que tentar, assim, todas as ferramentas possíveis para surpreender, porque tudo inclina para o Flamengo avançando do Vasco na semifinal, indo para a final. Mas falando sobre o jogo contra o Nova Iguaçu, óbvio que é um adversário de nível mais fraco, é um time que vai jogar a Série D, é um time que não era favorito para esse confronto, tudo isso é verdade, mas o Vasco já há algum tempo não conseguia imprimir boas atuações contra o Nova Iguaçu. Importante lembrar, o Vasco foi eliminado do Carioca de 2024 para o Nova Iguaçu. Trabalho feito pelo Carlos Vitor, que era o técnico também na beira do gramado para essa partida agora, e grande parte do elenco também permaneceu para essa partida. É óbvio que os principais expoentes saíram, o próprio Carlinhos, né, foi para o Flamengo, enfim, o goleiro também, Fabrício, foi para o Internacional e tal,
Mas, obviamente, é uma estrutura que se manteve, é uma cultura que se manteve, por mais que esportivamente a força tenha se perdido. Cara, era difícil vencer o Nova Iguaçu. O Vasco há 4 partidas não vencia o Nova Iguaçu. Havia sido derrotado na Taça Guanabara de 24, empatou a primeira na semifinal do Carioca de 24, perdeu a segunda e na Taça Guanabara de 25 havia empatado em São Januário. Partida que não era mandante, mas que tecnicamente estava mandando, né? Por estar jogando em casa, a maioria da torcida sendo Sul, enfim. Então, cara, como eu falei até no pré-jogo, assim, é vencer um fantasma acima de qualquer coisa e, obviamente, claro, uma confiança a mais para chegar no sábado muito motivado. Após o jogo, o Nuno Moreira até falou sobre o clássico, falou assim brevemente, mas deu um recado poderoso. Falou que não são nenhum bicho-papão e eu acho que a mentalidade tem que ser essa. É muito daquilo que a gente viu, por exemplo, em 2019, quando o Luxemburgo conseguiu aquele 4-4. É óbvio que a gente vai ficar até quanto for necessário falando desse jogo, porque eu acho que na história recente do clássico é a grande demonstração da força do clássico, né? Do quanto que o peso das camisas equipara quando é necessário. Então o Vasco, que era, cara, um dos piores Vasco tecnicamente que a gente pôde ver nos últimos anos e talvez na história do clube, conseguiu equiparar e conseguiu empatar com o Flamengo de 2019, que para muitos, e acho que normal que seja assim, é tecnicamente falando o melhor Flamengo da história, em desempenho, enfim, resultados e tudo mais. Então, cara, é se espelhar muito naquilo, é não tomar conhecimento, é não tomar ciência. Obviamente, se preparar taticamente, assim, se estruturar, chegar com algum sistema de jogo, como foi no jogo da ida. Acho que o jogo da ida também deixou um recado muito claro de que taticamente o Vasco sim soube se posicionar. Tem que ver se vai conseguir repetir isso no Maracanã, num ambiente menos condicionado em favor do Vasco, verdade, mas que também não deixa de ser casa do Vasco. O Vasco é, assim, é tão dono do Maracanã historicamente quanto o Flamengo, o Fluminense, apesar do Flamengo e do Fluminense atualmente serem quem administram, né, o estádio, mas não são donos do estádio, não é casa deles, não é estádio deles. O Vasco tem tanta importância para aquele estádio quanto eles, então não vai se sentir, digamos que visitante, mas também não vai se sentir em casa. São pontos a se levar em conta. Torcer que consiga interpretar bem esse jogo ali, a importância dele. E claro, também outro ponto que é fundamental, que também até ia passar batido aqui, mas a importância desses reforços que chegaram, né? O Lloyd Augusto, o Nuno Moreira e o Benjamin Garré, que já chegaram mostrando serviço. O Garré e o Lloyd já haviam entrado em campo no Clássico, voltaram a entrar em campo agora contra o Nova Iguaçu. O Nuno Moreira começou como titular contra o Nova Iguaçu, dando até assistência, jogando muito bem. Então, esses três ali trazendo essa injeção de qualidade, de ânimo até, porque estão vindo de fora, estão trazendo ali uma energia diferente. E todos eles quiseram estar aqui, acho que isso é o mais importante. Eu acho que enxergam esse momento ali contra o Flamengo como uma oportunidade de se provar, de poder conquistar o torcedor de vez. Então, tudo isso que pese a favor, que contribua para o Vasco ter um grande resultado no sábado. E por mais que esse vídeo aqui seja pós-jogo do jogo contra o Nova Iguaçu, é óbvio que a importância é maior para sábado, né? Tudo bem que esportivamente vale muito mais a pena você avançar na Copa do Brasil, até pelo retorno financeiro, mas tudo isso só importa de fato. A gente está aqui trazendo esse vídeo tão longo, de fato, porque ele motiva para o jogo contra o Flamengo no sábado. E falando só da parte técnica da coisa, o Vasco ganha mais ou menos ali 2 milhões de reais pelo avanço, e vai saber seu adversário ali por volta do dia 17 de abril, quando vai ter o sorteio, muito provavelmente. Não tem uma data certa ainda, vai ser marcado ainda. Tem jogos da segunda fase para acontecer até 13 de abril, então até lá não vai ter sorteio. Provavelmente ali, como eu disse, nessa semana ali do dia 17, o Vasco está no pote 1 dessa terceira fase, então não enfrenta nesse primeiro momento nenhum dos gigantes, por assim dizer, que são aqueles times que chegam já para a terceira fase, né? O caso do Botafogo, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, enfim, esses clubes ali da Série A, né, de fato, que são os mais fortes ali da competição nesse momento. Então, no primeiro momento, deve pegar uma equipe mais fraca, mais acessível, conseguindo avançar ali para a próxima fase e torcer que seja como foi no ano passado, que a gente consiga ter muita sorte e avançar na competição, até pelo retorno financeiro, mas por que não sonhar com o título, né? Vindo de um ano de semifinal, por que não sonhar com avançar ainda mais, chegar na final e ganhar, fazer o bicampeonato? Está na torcida, tomara que ao final do ano eu esteja aqui celebrando, então, esse título de Copa do Brasil. Bom, acho que eu falei bastante, então fico por aqui. Agradeço a você que viu esse vídeo aqui até o final. Obviamente, vou te recomendar a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. E, claro, também vou te recomendar a se inscrever aqui no canal, não só porque me ajuda, mas também porque você passa para o algoritmo o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais vídeos desse tipo, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais que façam conteúdos parecidos com esse aqui. Logicamente também, claro, o like, o comentário, tudo isso também passa o mesmo recado para o algoritmo e me ajuda também. Então, por que não, né, me ajudar? Então, se você gostou desse vídeo e quiser fazer alguma dessas coisas ou todas elas, fica à vontade aí, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.